Muito bem, então quero ler só um versículo com você, Juízes capítulo 6, o versículo 15, diz assim: E ele disse, o Gideão: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor na casa de meu pai. Eu quero compartilhar com vocês esse tema nessa manhã, reaprendendo a pensar. Irmãos, é tão importante para nós, né, que somos líderes, que somos pais, né, para nós que somos seres humanos, não é? É muito importante, irmãos, a gente pensar de acordo com a palavra de Deus. A gente vai ver isso aqui, né? É muito importante para cada um de nós, especialmente nós que estamos na frente do trabalho espiritual, porque senão, como eu falei hoje de manhã, né, acho que a maioria estava aqui, Satanás começa a colocar mentira, né, no nosso pensamento, e a gente começa a acreditar mais no pensamento dele, né, nas mentiras dele, aliás, do que na palavra de Deus, né? Ele começa a falar mentira para Eva, não é? E a Eva começa a acreditar mais na mentira dele. Realmente, se eu comer, eu vou ser como Deus, do que ela acreditar na palavra de Deus, que se ela comesse, ela morreria, não é? Então Satanás, ele é astuto nesse sentido, né? Vocês sabem que o nome diábulo, no grego é enganador. Então a profissão dele é essa, né? Então é muito importante que nós, líderes, nós que estamos liderando um grupo de pessoas, ou liderando uma pessoa através do discipulado, né? Ou qualquer um de nós que somos pais, irmãos, a gente precisa saber ajudar as pessoas. E eu vou te falar, o grande combate é aqui na mente, né? Quanto mais eu passo tempo, quanto mais eu converso com pessoas, quanto mais eu pastoreio pessoas, mais eu vou compreendendo a questão da mente. Eu digo, cara, a pessoa está completamente enganada, ela acredita nesse engano, né? Então é importante a gente saber, a gente reaprender a pensar, tá bom, gente? Muito bem, então, e essa história aqui é sobre isso, né? Porque a gente vai ver o Gideão numa situação, né, que vocês conhecem bem a história. Os midianitas invadiam Israel, levavam toda a colheita, e eles estavam sofrendo demais. Então eles começaram a orar ao Senhor, e Deus mandou um profeta. Olha só, anota aí, ó, profeta, anota aí no seu coração, profeta. O profeta foi lá e deu uma palavra, né, para a nação, que Deus era com eles e tal. Não aconteceu nada, né? Aí veio um anjo. Aí o anjo falou com Gideão. O anjo falou assim para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Olha a resposta do Gideão, olha a mente dele, né? Se o Senhor é conosco, porque nós estamos passando por essa roça. Quer dizer, o cara recebe uma palavra do anjo, mas ele tem uma resposta de incredulidade, porque a mente dele pensa assim, né? Aí, irmãos, o próprio Deus fala para ele: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te mandei eu? Deus fala com o cara. Mas olha a resposta do Gideão: mas, Senhor, eu sou o mais pobre, a minha família é a mais pobre, eu sou o menorzinho. Quer dizer, Deus está dizendo, você é forte. Ele está dizendo, eu sou fraco. Então ele acredita nisso, eu sou fraco, não é? O cara chama ele de valente, e ele, não, porque se eu fosse valente mesmo, a gente não estava passando por isso. Ele não acredita. Então eu digo assim, né? O cara tem uma palavra de um profeta, tem a palavra do anjo, tem a palavra do próprio Deus para ele vencer. Ele tem tudo o que ele precisa, ok? Ele tem tudo. O que é que falta para ele? Mudar a maneira dele pensar a respeito dele mesmo. Te pergunto, o que você pensa a respeito de você mesmo? Agora, irmãos, o que eu quero te mostrar nessa pequena palavra é que isso é uma ação nossa. Não vai cair na sua cabeça de paraquedas. O que foi? Aí eu mudei a minha mente. Aí eu dormi assim, fraco, não é? Com medo, incrédulo. Rapaz, eu acordei diferente. Não. Está aqui, ó. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, versículo 2: transformai-vos. Diga assim, é uma ação minha. Grita aí, é uma ação minha. Transformai, o verbo está no imperativo, é uma ordem e não uma sugestão. Transformai-vos é uma ação sua, o sujeito é você.
pela renovação, como é que eu me transformo? Pela renovação da vossa mente. Para quê, Senhor? Para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Irmão, se eu não mudar a minha mente, se eu não pagar esse preço, se eu não tiver essa ação, não é? Se eu não for proativo com relação à mudança da minha mente, irmãos, eu não vou experimentar o melhor de Deus para a minha vida. Quem está me entendendo? Então, por isso eu estou te falando que o Gideão, ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha tudo e mais um pouco para dar certo, não é? Mas por que ele estava naquela situação ali? Porque o que ele pensava a respeito dele era muito forte. Eu sou fraco, eu não posso, não dá, é impossível, não adianta essas palavras todas porque não vai dar certo. Ele acreditava nessa mentira, né? Tá bom. Agora, o que eu quero te mostrar, irmãos, é que como que a gente pode, então, mudar a nossa mente? Se a Bíblia diz transformai-vos, então é uma ação minha. Como é que eu faço isso? Eu quero te mostrar essas 3 coisas aqui rapidamente. Então, primeiro, né, como que foi que aconteceu com Gideão? Como que tem que acontecer com a gente? Como que Deus mudou a maneira do Gideão pensar? Faz essa pergunta para você mesmo. Como? Fala bem alto para eu te ouvir aqui. Fala, como Deus vai mudar a minha maneira de pensar? Se não mudar, você não vai experimentar o melhor de Deus. Então vamos ver. Então Juízes 6,16 fala assim, olha, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou, olha só, porque o Gideão tinha dito para Deus assim, não dá, Senhor, não dá, não tem como, a nossa família é mais pobre, nós somos de Manassés, a menor tribo, não tem como, eu sou o mais fraco, não dá. Aí olha a resposta de Deus, olha a palavra de Deus para ele. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se eles fossem um só homem. Então, irmãos, olha aqui, ó. É o que eu te falei agorinha, é a palavra rema. O que é que Deus está dizendo para ele? Não, Gideão, a sua conta está errada. Você está fazendo a conta assim, 300 contra 1.300. A minha conta é o seguinte, se eu estiver com você, eu e você somos a maioria. Diga glória a Deus. Não importa quanto eles são. Ele disse assim, olha, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se eles fossem um só homem. Ou seja, eu e você somos? Não, olha para mim. Eu e você somos 2, e eles são um só homem. Olha a conta de Deus. Isso é uma palavra rema. Não sei se vocês perceberam. Eu e você somos 2, eles são 1. Eu e você vamos lutar contra todo esse povo como se eles fossem um só homem. Meu Deus. Então, como é que Deus vai começar a mudar a nossa maneira de pensar, irmãos? É a partir do nosso relacionamento com a sua palavra e com a maneira de pensar de Deus. Por isso que eu tenho que me expor. Por isso que é uma ação minha. Por isso que eu que tenho que me transformar. Eu tenho que me expor à palavra. Quem está me entendendo? Se eu não me expor à palavra, se eu ficar só ouvindo coisas que não são a palavra de Deus, eu não vou pensar como Deus, ok? Olha só o que diz aqui, Provérbios 4:20. Quem me acompanha comigo aqui? Filho meu, atenta às minhas palavras, ou seja, presta atenção, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Ou seja, eu não sei se vocês veem essa cena, eu vejo alguém assim, ó, sabe quando alguém ouve alguém falar baixinho, alguma coisa interessante, e que você está ouvindo pessoas aqui, ou então você está, sei lá, tem uma televisão bem aqui, mas aquela pessoa falou uma coisa que você quer ouvir. Quem está me entendendo assim? A pessoa parece que inclina o ouvido, peraí, baixa a televisão e aproxima mais aqui para ouvir. Essa que é a cena aqui. Filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina, baixa o volume da televisão, não é? Baixa o volume da internet, baixa os outros volumes das palavras que você está ouvindo, que são contrárias à palavra de Deus, e presta atenção no que eu estou dizendo para você. Olha só o que ele está dizendo. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não deixe apartar-se dos teus olhos. Eu considero isso aqui leitura, né? Era o que eles tinham na época, não é? Então, não deixe apartar-se dos teus olhos. Eu estou olhando aqui o texto. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Eu comparo isso aqui, guardar no íntimo do coração, decorar. Quem está comigo aqui, ó? Decorar. Sabe, você lê o texto de manhã, na sua vida devocional ali, e aquilo que te chamou a atenção, aí você se esforça para decorar.
não é? Para guardar aquele versículo. Não é interessante como que Jesus luta com Satanás, né? Ele decora, né? Deuteronômio 8:3, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é? Então, ele tem o texto, né, na mente dele, ele guarda no íntimo do coração aquele versículo. Irmão, dessa maneira você está começando a mudar a sua maneira de pensar. Nós não conseguimos pensar em duas coisas ao mesmo tempo, graças a Deus. Então, quer ver fazer esse exercício? Eu faço muito esse exercício. Eu te falando de coração, eu estou te falando de coração, com toda a humildade do meu coração. Eu estou te falando assim, ó, que quando eu começo a pensar besteira, seja uma besteira de incredulidade, ou de dúvida, ou de preocupação, porque Jesus disse que quem preocupado que esteja consegue aumentar 50 centímetros ao curso da sua vida, ou seja, a preocupação é inútil. Então, eu estou preocupado com alguma coisa, eu já aprendi, eu começo a pensar em outra coisa, não necessariamente na palavra, não necessariamente na Bíblia, eu começo a pensar em coisas boas. Às vezes eu começo a pensar, eu gosto muito de projeto, de construir, de mudar o ambiente, as coisas, não é? Às vezes eu estou envolvido em alguma coisa, eu começo a pensar como é que vai ficar no nosso jardim novo que a gente vai fazer agora aí, né? Vai ficar um jardim top. Aí eu começo a pensar nessas coisas, começo a pensar na Meila, né? Aí começo a imaginar a Meila, não, isso aí não posso falar. Essa parte corta, viu, irmão? O que eu estou te falando é que você não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Agora, escuta bem, se você não para o pensamento errado, ele vai embora. Eu não estou falando isso como uma teoria, eu sei, porque eu já embarquei no pensamento errado. Está entendendo? Então, irmãos, é muito importante a gente, esse primeiro ponto aqui, como que Deus começa a mudar a cabeça do Gideão. Gideão, não faz, essa conta está errada. Não é 300 contra 1.300, é 2 contra 1. A conta certa é essa, 2 contra 1. Nós vamos vencer, está fácil para nós. Quem está me entendendo? Aí o Gideão começa, rapaz, é 2 contra 1. Não é? Não é, essa conta, não, 2 contra 1. A palavra, 2, rapaz, eu e Deus, nós somos 2, eles são 1. Está fácil, aleluia, vai rolar. Quem está me entendendo? Palavra rema. Palavra rema, palavra rema. Segunda coisa, que é importantíssimo que eu vou falar agora aqui, porque a gente tem assim, a tendência de só espiritualizar. Não. Olha o que Deus vai fazer, a segunda coisa, aqui na terra, humano. Ele vai sair do reino espiritual, do invisível, e Deus vai trazer para cá, para a terra. É o segundo passo para mudar a mente do Gideão. Olha o que diz aqui. Pela boa notícia, diga pela boa notícia. Primeiro, pela palavra de Deus. Diga, pela palavra de Deus. Segunda coisa, pela boa notícia. Olha só, irmãos, Juízes 7:10. Se ainda temes atacar, você está com medo. O cara tinha acabado de fazer como é que se diz? Um sinal, pediu um sinal de Deus. Olha, se a lã ficar molhada e a grama ficar seca, o Senhor falou. Aí Deus fez. Agora faz o contrário, Senhor, faz o contrário. Não é? A lã seca e a grama molhada. É o contrário, né? Deus fez. Cara, Deus já tinha feito. Pode ir, Gideão. Vai dar certo, rapaz. Pode ir, eu estou com você. Nós somos, lembra? 2 contra 1, lembra? Tá com medo? Tô. Tá apavorado? Tô. Tá bom, tudo bem. Deus não fala assim, rapaz, não, sai daí, Gideão, eu vou arrumar outro, que não dá. Não. Deus faz mais uma coisa com Gideão. Se você tiver com medo, desce tu com teu moço purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Olha o que Deus está dizendo, irmãos. Que o que eu ouço no âmbito natural pode fortalecer ou pode me derrubar. Então não é só no espiritual, beleza, Gideão, minha palavra, a palavra revelada, nós somos 2 contra 1, beleza, fica nessa palavra, mas não somente isso, eu vou te mandar para o lugar certo, para você ouvir dos homens o que eles pensam de você. Quem está comigo aqui? Aí lá vai o Gideão com o purá, eles entram sorrateiramente no arraial dos midianitas,
E eles estão ali escondidos de noite, e sai um cara, um soldado da tenda dele, apavorado porque teve um pesadelo. O outro vai lá para consolá-lo, e ele conta o sonho. Eu sonhei com um disco voador, um pão gigante caindo em cima do nosso exército, matando todo mundo. Aí o cara responde para ele: isso não é outra coisa senão Gideão e o seu exército. Olha o que os midianitas estavam pensando do Gideão. E Deus disse: eu quero que você ouça o que os homens pensam de você. Eu vou te levar no lugar certo para você ouvir a notícia certa. Irmãos, eu creio hoje que nós podemos escolher as nossas notícias. Não é verdade? A gente pode escolher. Você pode ficar vulnerável na frente de uma televisão que você não escolhe a notícia. Ou você pode escolher: eu quero saber sobre isso aqui. Na internet ou na televisão fechada. Você pode escolher. Eu fico pensando assim, no crente. Nem tem isso aqui, graças a Deus aqui na igreja não tem isso. Um crente que fica ali na frente daqueles programas de tragédia, não é? Um atrás do outro, aí muda de televisão, muda para outra, e já sabe todas as tragédias que aconteceram no Brasil e no mundo. Aleluia, morreu todo mundo. E eu vou morrer também. É isso que ele está assistindo, é isso que está entrando na mente dele. E Deus fala para o Gideão: Gideão, eu vou te mandar para o lugar certo. Irmão, nós temos que fazer essa oração: Senhor, me manda para o lugar certo, para eu fazer as amizades certas. Por isso que o apóstolo Paulo ensinou: as más companhias corrompem os bons costumes. Quem está comigo? Mente. Tá, e a última coisa aqui, irmão. Então, pela palavra de Deus, pela boa notícia, né? Humana, não é? Olha o que diz aqui, Juízes 7:15, né? Tendo Gideão ouvido contar este sonho e seu significado, o adorou. Quer dizer, aquilo fortaleceu ele. E tornou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Interessante, ele não fez isso quando ele ouviu a palavra de Deus, dizendo: eu e você somos a maioria, vamos lá, rapaz. Ele estava com medo. Mas quando Deus mandou ele para o lugar certo, ele voltou e disse: vai dar certo, aleluia, né? Vai dar certo, eu vou conseguir. E, pessoal, vamos lá, vai dar certo. Mas nós somos só 300, não importa. Nós e Deus somos a maioria. Glória a Deus, vai dar certo, pessoal. Tá, sabe, é o que diz Filipenses 4:8: se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, a gente tem que colocar esse filtro na minha mente. Decora esse versículo, não é? De Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o meu pensamento. Então, alguém começa a contar uma potoca para você: cara, isso é bom, isso é puro, isso é de boa fama, tem virtude nisso? Meu irmão, não tem, sai fora daí. O que a Bíblia manda você ocupar o seu pensamento, está aqui a lista de Filipenses 4:8, tá bom? E para terminar aqui, a terceira coisa que Deus faz, não é, na vida do Gideão, não é? E o Gideão está ali junto com Deus, pela declaração de fé. Diga assim: pela palavra de Deus, pela boa notícia e pela declaração, aquilo que eu falo, a declaração de fé. Olha o que diz aí Juízes 7:18. Quando eu tocar a trombeta, o Gideão falando com o exército, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: olha só, é outro Gideão, pelo Senhor e por Gideão. O cara que estava dizendo: sou fraco, sou covarde, sou o menor, não tem como, Senhor. O Senhor escolheu o cara errado, o Senhor errou, não tem jeito. É o cara que está dizendo: eu e o Senhor somos. Lembra? Ele acreditou: eu e o Senhor contra todo mundo. Eu e o Senhor somos dois, eles são só um. Pelo Senhor e por Gideão. Deus é meu parceiro nessa história. Vamos lá, galera, vai dar certo, aleluia. É outro cara. Olha o que ele está falando, quem está me entendendo? Irmão, nós precisamos reaprender a pensar, por várias razões. Uma delas é para a gente reaprender a falar. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Nós precisamos reaprender a falar, não é? A Bíblia diz que a vida ou a morte estão no poder da língua. E aquele que sabe bem utilizar a língua comerá do seu fruto. Não, pelo Senhor e por Gideão. Olha o que diz Romanos 10:10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito de salvação.
Meu Deus, se vale para a salvação, vale para qualquer outra coisa. Eu creio com o coração e eu falo com a minha boca. Mas o que eu creio com o meu coração é uma coisa ruim. O que eu creio com o meu coração é que vai dar errado. O que é que eu vou falar? Que vai dar errado. E o que é que vai acontecer? Vai dar errado. Por isso que eu preciso reaprender a pensar. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu não estou falando, gente, de pensamento positivo, ou de falar, declarar palavras positivas. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre você mudar sua mente, não é? Alinhar sua mente com a palavra de Deus. Eu estou falando sobre você escolher pensamentos que vão entrar e pensamentos que não vão entrar. Isso é palavra de Deus também. E você falar o que a palavra de Deus fala através de a respeito de você. Quem está me entendendo? Meu Deus do céu, eu sou embaixador em nome de Cristo. Escuta aqui, Satanás. Escuta aqui. Você está com medo? Em vez de você ficar com medo, você começa a pensar: não, peraí, a Bíblia diz que eu estou assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Então eu estou sentado com Ele no trono, eu estou no comando também. Então o rei lá no trono, ele dá ordem para cá, para lá. Você, sai daqui. E eu estou com Ele. Então Satanás, vaza. Aí eu digo para Satanás, sai fora, porque está escrito que o Senhor, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele já se manifestou, suas obras já foram destruídas na minha vida. Eu tenho que saber a promessa e eu tenho que declarar com a minha boca. Quem está me entendendo? Eu tenho que escolher o que entra na minha vida. Ok, queridos? Muito bem, muito forte. Como que termina essa história? Está aqui, termina em Juízes 7:21. Permaneceu cada um no seu lugar. Irmãos, eles nem lutaram fisicamente, não é? Permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, os 300, que todo o arraial deitou a correr e a gritar e a fugir. Irmão, o fantasma passou para o inimigo. Quem está comigo aqui? Eles estavam apavorados, os judeus apavorados, Israel apavorado, todo mundo apavorado. Agora eles dão um grito. E quem foge é o inimigo. A Bíblia diz, escuta bem, a Bíblia diz: resistir ao diabo. E ele? Como que você resiste ao diabo? Como que o diabo, eu falei do Jó, como que o diabo vem contra você? Através do medo. Não é? A brecha é o medo. Começa a colocar medo na sua mente. Aí você fica com medo disso, medo daquilo outro, medo. Né? Quando você tiver com medo, o que é o medo? É a fé ao contrário. O que é o medo? Você está dizendo: não, Deus, eu não acredito no que o Senhor me prometeu. Eu acredito no que o diabo disse que vai acontecer. Por isso que o medo é uma coisa tão grave. Por isso que a Bíblia diz assim, que Deus não nos deu espírito de medo ou de covardia, mas nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Isso é o Espírito Santo. Diga: eu não tenho o espírito do medo, eu tenho o Espírito Santo. Então, quando eu começo a manifestar o espírito do medo, isso é errado, isso é pecado, irmão. Por que é pecado? Por que é pecado? Porque o medo diz assim: eu não acredito na sua promessa, Senhor. Eu acredito que vai acontecer o pior. Aí isso ofende a Deus. Imagina, irmãos. Imagina, não é? Um pai promete para o filho uma coisa, e o filho fica com medo de que aquilo não vai acontecer, porque, irmãos, puxa vida, isso é uma ofensa, né? Imagina se o Ricardo diz: pastor, nós vamos comer um frango caipira na minha casa. Estou profetizando, escuta, recebe, chora na casa. Aí eu fico assim, fico com medo. Não, ele não vai me convidar. Não, ele não vai acontecer. Não, ele vai querer fritar um ovo para mim lá e... Não vai. Poxa, eu vou ofender o Ricardo. Isso é medo. Agora, o que é a fé? Quando? Deixa Deus te usar. Aleluia. Recebe. Amém, queridos? Então, irmãos, vamos mudar a nossa maneira. Fica em pé no seu lugar, líder poderoso. Eu quero que a gente confesse algumas coisas aqui agora, uma coisa prática, ok? Fica em pé, não distrai. Olha o que diz Provérbio 21:23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de angústias. Aleluia. Então vamos falar, eu quero que você, bem alto, nós temos 4 minutos, bem alto. Começa a falar aí, diga assim, você vai aprender, diga assim: nunca mais. Agora só os crentes, diga: nunca mais. Eu direi: não posso, pois tudo posso
naquele que me fortalece. Nunca mais eu direi, eu não tenho, pois o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Nunca mais direi, eu tenho medo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nunca mais eu direi, eu acho que não tenho fé, porque eu tenho a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nunca mais eu direi, eu sou fraco, porque o Senhor é a fortaleza da minha vida. Nunca mais eu direi, eu estou derrotado, porque Deus, em Cristo Jesus, sempre me conduz em triunfo. Nunca mais eu direi que eu não tenho sabedoria, pois Cristo Jesus se tornou da parte de Deus a minha sabedoria. Nunca mais eu direi, eu estou doente, pois pelas suas pisaduras eu fui sarado. Nunca mais eu direi, estou preocupado, estou ansioso, pois eu estou, diga, eu estou lançando sobre Cristo toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Aleluia, glória a Deus. Uhul. Beijo no seu coração, Deus abençoe.